Galera, é crise no Corinthians após uma derrota vexatória para a equipe do Bahia na Neoquímica Arena. Torcida tenta invadir campo, né? Torcedor invadiu o campo, muita confusão após esse jogo, né? O Corinthians que ainda tem risco de rebaixamento, a equipe tem 44 pontos, na minha opinião não vai ser rebaixado, né? Mas agora o risco é iminente. Depois dessa derrota, a equipe do Corinthians pode ser alcançada até pelo time do Vasco, pelo time do Cruzeiro e pelo time do Santos na próxima rodada. O Bahia, que se deu bem nessa vitória, coloca o Bahia na 15ª colocação e empurra o Cruzeiro de volta para a zona de rebaixamento, né? A equipe do Bahia ultrapassou até a equipe do Vasco da Gama, né? Lembrando que depois dessa goleada por 5 gols, a equipe do Bahia conseguiu ultrapassar o Vasco pelo número aí de saldo de gols, galera. Vamos acompanhar aqui todas as novidades do jogo do Corinthians com o Bahia. Muita confusão, galera. Lembrando, amanhã também vai ter eleição no Corinthians, né? Vamos ver quem vai ser o novo presidente do Corinthians. Vamos acompanhar aqui o debate sobre esse jogo do Corinthians e Bahia. Data FIFA inteira para poder trabalhar essa equipe, mas para o Corinthians, na véspera de eleições e um time com essa instabilidade, se criou um clima muito maior. Você falou, se fosse fora de casa, eu acho até que se fosse 1-0 para o Bahia, ou se terminasse os 3-0 dos 20 minutos do primeiro tempo, a revolta seria a mesma. Mas acaba sendo aí a maior goleada, né, sofrida pelo Corinthians, junto com aquela goleada que o Flamengo aplicou em 2021, em outubro de 2021, né, quando venceu por 5-1. Acaba entrando para a história justamente na véspera de uma eleição que já é conturbada há muito tempo, né? Que vem efervescendo os bastidores do Corinthians há muito tempo. Então, é um momento para, obviamente, o Corinthians se preocupar com o campo, mas fica também essa questão de se preocupar com uma segurança do que vai acontecer amanhã, porque o que a gente viu aí não é novidade, né? E não é para se tratar como algo isolado. Tô dando uma olhada aqui, a sequência do Corinthians. O próximo jogo do Corinthians é com o Vasco fora. Na terça-feira. Que jogo não tem nem vai muito ser tempo, esse? inclusive. É isso. Que jogo vai ser esse? Depois Corinthians e Inter, em contextos semelhantes. Eu não acho que hoje seja a maior rivalidade interestadual do Brasil, não é a maior, mas é... O Inter, nesse momento, está atrás do Corinthians. É isso, tem 43 pontos. Mas é top 5 fácil, né? A gente tem Atlético Mineiro e Flamengo, tem Palmeiras e Flamengo, tem algumas interestaduais importantes. Essa é uma, Corinthians e Inter. E depois Coritiba... o Coritiba já é rebaixado, tudo bem, mas é em Curitiba. Se o Corinthians chegar com a corda do pescoço lá, não adianta você falar que o Coritiba já está rebaixado. Cara, que coisa, hein? Por isso que esse que eu acho que é o peso da derrota. Assim, é esse contexto todo. Esse era o jogo para acalmar. É em casa, com o Bahia, que vamos combinar. O Bahia veio nas últimas rodadas no bico do corvo, Elton. Eu até falei no Sport Center essa semana que eu não imaginava na rodada 35 o Bahia no Z4. Se você falasse Cruzeiro ou Bahia, eu falava Cruzeiro. E tô falando assim, umas 5 rodadas atrás. Bahia ou Santos? Eu falava Santos. E aí o Bahia estava lá. E aí ele se projeta, claro, ainda num super contexto de Z4, mas o Corinthians voltou para um drama. Acho que a palavra é essa, não é exagero. Tudo bem, vai lá ganhar do Vasco, muda tudo. Mas hoje em dia a gente não imagina isso. Tudo bem que a gente não imaginava 5-1. Esse brasileiro tá muito maluco. Eu acho que essa é a questão. Nesse contexto da sequência final do Corinthians, essa vitória... Esqueça o 5-1, eu tô focando na matemática do brasileiro. Ela volta a trazer o Corinthians para um contexto de drama. Porque você já pensou, vai pro Vasco e perde? Cara, tá subindo a água. É o Titanic afundando, Elton Serra. Não dá para subestimar a parte de baixo da tabela nesse segundo turno. Porque o Santos reagiu, esteve na zona do rebaixamento e reagiu. O Cruzeiro, até esse jogo, estava fora da zona de rebaixamento. É um time que tinha afundado no Z4. O próprio Vasco, né, que ficou um tempo, inclusive nas últimas posições, conseguiu reagir e nesse momento está fora da zona do rebaixamento. E o Bahia, que entrou graças aos jogos que estavam atrasados, né? O Bahia foi para a data FIFA fora da zona do rebaixamento, né? Entrou por conta daquela vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. Então o Corinthians não pode subestimar a parte de baixo da tabela que está pontuando. E o Corinthians tem 10 vitórias no campeonato, Felipe. O Goiás e o Coritiba, o vice-lanterna,
o Coritiba, tem 8 vitórias. Tem 2 vitórias a menos que o Corinthians. Sim. Ou seja, a gente está falando aqui de um time, o Coritiba, virtualmente rebaixado, mas com 2 vitórias a menos do que o Corinthians. E como eles vão se enfrentar, não dá pra gente subestimar essa região da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu arrisco de, óbvio, times com mais chance, times com menos chance, isso é natural, mas essa tela inteira tá na disputa. Porque o Fortaleza, na 44, não vai cair, mas não tá ganhando de ninguém há, 7 jogos? Desde a Sul-Americana não ganha de ninguém. Corinthians agora volta ali pro bolo. O Inter tem 43 pontos, o Santos 42, Bahia 41, Vasco 41, Cruzeiro 41. O que é interessante é que tá tão imprevisível que essa nota de corte vai subindo. Todos aí têm condições de ganhar aqui, empata ali, perde e tudo mais. Eu falei da sequência do... E aí a gente tem o Cruzeiro 41, o Goiás 35 joga, eu acho que tudo nessa rodada, né? Que é justamente contra o Cruzeiro. Uma situação muito difícil, claro. Mas essa é a rodada para ter alguma chance. Coritiba 29 pontos. Aí a América, os 2 times já condenados, né? O Bahia... O Curitiba pode cair nessa rodada, né? Exato. Com 12 pontos em disputa, está a 12 pontos do Vasco. Exato, e tem muito time ali, para mim, condenado, inclusive. O Bahia recebe o São Paulo, visita o América e aí decide a permanência contra o Galo em casa, que é um jogo dramático. Esse é o pior jogo da sequência. Então, assim, essa vitória é realmente excelente, Elton. E aí é pegar um São Paulo já pouco engajado no Brasileiro e o América fora. Ele tem que tentar resolver essa vida nesses 2 jogos, porque daí, de repente, você chega bem na última rodada, um empate já resolve com o Galo e tal. Então, são esses 2 jogos fundamentais. Para quem está fora da zona do rebaixamento, o objetivo é chegar à última rodada com 4 pontos de diferença para o 17º. Você não depender da última rodada. Quem está dentro da zona do rebaixamento quer pelo menos chegar até a última rodada vivo. Então, para o Bahia acabou sendo um resultado importantíssimo, justamente porque vinha de 2 jogos em casa e não conseguiu vencer, perdeu para o Cuiabá por 3-0, um resultado incontestável, até mesmo o Bahia jogando com 1 a menos durante boa parte do jogo, e vencendo o Atlético Paranaense, até o final acabou sofrendo um gol no finalzinho, e aí, em 6 pontos disputados em casa, só somou apenas 1. Então, vencer o Corinthians era fundamental para um time que começou a rodada na zona do rebaixamento. É importante lembrar, está tão equilibrado que o Bahia ainda tem que secar. O Bahia tem que torcer contra o Vasco e contra o Cruzeiro, senão volta para a zona do rebaixamento. Sim. Ele está com o mesmo número de pontos dos 2. O empate do Vasco, o empate do Cruzeiro leva de novo o Bahia à zona de rebaixamento. Então, é um equilíbrio muito grande nessa reta final. A gente falou ontem, com os jogos atrasados, da disputa pelo título, né? Tantos times que estão ali brigando nesse momento, a distância de 3 pontos ali, muito curto ali entre o primeiro e o 5º colocado, mas na parte de baixo da tabela há esse mesmo equilíbrio, se achatou agora. Fortaleza tem 3 pontos de diferença para o 17º, mas a gente pode dizer que são 4 pontos, porque tem 2 vitórias a mais. Então Fortaleza pode se desgarrar nessa rodada dessas últimas posições. Mas, de fato, né, do Fortaleza para baixo, até o 18º colocado, Goiás ainda sonhando remotamente, é uma disputa tão acirrada quanto a disputa do título, que deixa essas 2 semanas de campeonato brasileiro aí, todos os jogos valendo alguma coisa. E esse jogo de hoje mostrou isso, né? É um campeonato que não dá para confiar. Mesmo o Corinthians jogando em casa e sendo um time que sofre poucos gols em casa, e o Bahia já tinha mostrado fora de casa, deu 4 no Coritiba, deu 5, deu 6, na verdade, no Goiás, né? Aquele jogo maluco. Então, o Bahia fora de casa já mostrou que faz muitos gols, justamente por essa postura. Ninguém imaginava que fosse acontecer um 5-1, mas mostra esse equilíbrio também da segunda metade do Campeonato Brasileiro. Você que chegou agora aqui no Sport Center, sabe, não estava ligado que começava a rodada do Campeonato Brasileiro uma sexta-feira, saiu para jantar com seu companheiro, sua companheira, liga o Sport Center para fechar a noite assim, tranquilinho, e fala, caramba, teve jogo. O Corinthians acaba de levar um 5-1 na Arena Corinthians, com pancadaria. Daqui 45 minutos invadiremos o sábado, data da eleição presidencial do clube. O clima corintiano é terrível nesse momento, enquanto que o Bahia ganha força para reagir nessa reta final do Campeonato Brasileiro.
Nossa equipe está na arena, a gente já vai para lá com a Lili Nascimento, ouvir personagens, saber como está esse trabalho da polícia na hora da saída dos torcedores do estádio, porque teve briga em arquibancada, briga em camarote, invasão de campo, tudo isso aqui no Sport Center. Um ponto para a gente debater, e é óbvio, quando o placar é 5-1, não dá para atribuir a arbitragem, mas 2 dos gols do Bahia foram em penalidades, o Tassiano bateu, venceu o Cássio 2 vezes e a Renata Ruel está conosco para falar dos lances polêmicos da rodada. Vamos falar de arbitragem. Vamos lá, Renata Ruel está chegando conosco nesta sexta-feira, eu ia falar sabadão, ainda não viramos o sabadão. Renata, arbitragem, saldo positivo, negativo, como é que foi o trabalho? Eu ia falar do trio, não é mais quarteto, é desta turma da arbitragem na noite desta sexta-feira. Seja bem-vinda, muito boa noite para você, Renata. Boa noite, Felipe, boa noite, Elton, prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós tivemos 2 pênaltis marcados, né? O primeiro pênalti marcado a favor do Bahia, o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do jogo, não vê no campo de jogo, ele não consegue marcar no campo de jogo. Novamente, ele precisa do VAR, eu falo isso porque o Marcelo de Lima usa muito o VAR para apitar os seus jogos, e aí depois de ver a imagem no VAR, ele vê o pisão. E para mim ali, o jogador, ele toca a bola, mas ele recebe o pisão. E pisão, mesmo que ele já tenha tocado nessa bola, é falta. Dentro da área é pênalti. Então, eu concordo com a decisão do VAR, sim, de sugerir a revisão do Marcelo de Lima Henrique e até o monitor revisar e marcar a penalidade. A gente está vendo aí um lance que é um meio bololô ali, mas ele sofre um pisão no pé, sim. E esse pisão é pênalti. Para mim, é aquele que não tem muita discussão em função do pisão e do jeito que gera o impacto no lance. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque muita gente em rede social questionava o pisão eventualmente, alguns, né? A maioria acha que foi pênalti, mas quem não acha argumenta que o pisão é depois da execução da finalização. Isso entra em debate em algum momento, em lances como esse, ou não? Eu não lembro qual foi o lance nesse Brasileirão mesmo, Felipe, qual foi o time, mas que a gente discutiu muito de ter um pisão e a arbitragem não dá, porque o jogador já tinha tocado a bola. Eu não lembro, se não me engano, foi até Flamengo e Fluminense, se eu não estou enganado. Que tem um pisão. Foi isso? Eu acho que foi. Foi um jogo bem recente mesmo e era do Flamengo. Eu não me lembro se foi o Fluminense. Que o atacante, ele toca a bola já estava até saindo pela linha de fundo. Ou foi o Corinthians mesmo, que foi do Fábio Santos, que o Fábio Santos pega o pé de alguém, a bola já tinha saído estava saindo pela linha de fundo, mas tem o pisão. E dentro da área, que era pênalti. E a arbitragem ali... Tem um pisão, Renata, do Gabigol no Ganso, no Fla-Flu, no início acho que foi no início do Brasileiro, foi no fim do Carioca também. Que houve a discussão e a expulsão do Gabigol por conta, né, de um pisão no Ganso. Também. Então, assim, mesmo que a bola não esteja em disputa, você tem um pisão, e o pisão que não é sutil, pé com pé, aquela coisa dentro da área. Então, por mais que ele já tenha tocado a bola, a infração, ela existe. Ela tem que ser marcada. Quando ela é fora da área e se é só uma infração, não é para cartão vermelho nada disso e a arbitragem não viu, passa. Mas dentro da área, um pisão para cartão vermelho, que esse para mim não é um pisão para cartão vermelho, sabe? Sim, é um pisão do jogo, sim, não é aquele jogo brusco grave, nada disso, é pé com pé ali, mas é um pé de infração, é um pé de falta. Então, por mais que a bola já tenha saído da jogada, para mim é pênalti sim. E dessa vez, porque a gente já viu outros erros da arbitragem nesse Brasileirão com lances assim, dessa vez o VAR acerta em chamar e sugerir a revisão, por mais que ele já tenha chutado essa bola. E aí a gente tem o segundo pênalti, né, Felipe? Exato. Como é que foi esse pênalti? Esse pênalti, até o Marcelo de Lima está de frente. E aí tem aquele braço. Aquele braço
imprudente, que a gente vê aquele movimento a mais de empurrar. Na verdade, a hora que você está vendo o jogo ali ao vivo, você olha, você fala assim, pênalti. Ele vai marcar esse pênalti. Ele não vai na disputa de bola, ele só vai no corpo do adversário. Você vê aquela alavanca com o braço. Não só com o braço, você vê até o corpo meio que tombando. Então esse é um pênalti até muito mais fácil de marcar no campo de jogo para o árbitro, que tem a visão aberta, do que e não precisa do VAR. Então, para mim, é um pênalti, sim, de empurrar o adversário dentro da área, que não tem muito o que fazer. São 2 pênaltis, na minha visão, bem marcados, um com a ajuda do VAR, o outro no campo de jogo. Renata, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite para você, Renata. Boa noite, até a próxima. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E do Papo do Estúdio a gente volta para a Neoquímica Arena. O clima quente por lá. A repórter Lili Nascimento chegando, atualizando um pouco como está a Arena Corintiana depois deste 5-1 do Bahia. Lili Nascimento, boa noite para você. Boa noite, Mota. Beijo para você, amigos do estúdio e fãs de esporte. O clima é bem tenso por aqui. Vou tentar passar em ordem cronológica aí para o fã de esporte como tudo aconteceu, porque já no intervalo, na saída dos jogadores para o vestiário, muitas vaias por parte da torcida, que apoiou até o apito que deu ali o intervalo, os 45 minutos mais os acréscimos, mas depois começou a vaiar muito o elenco que saiu de campo. Aí os jogadores voltam, sai aquele gol do Renato Augusto, a torcida inflama, canta muito tentando empurrar, mas aí o Bahia consegue fazer mais 2 gols. A torcida ainda assim estava apoiando. Quando o árbitro deu os acréscimos, a gente já percebeu uma grande confusão no setor norte, muitos torcedores correndo, muita movimentação da polícia militar também. Eles seguiam sentido o setor oeste, também estavam seguindo sentido aos camarotes, onde fica a presidência do Corinthians. A polícia militar precisou agir para tentar tirar esses torcedores, foi afastando a torcida aos poucos, só que ao mesmo tempo o jogo ainda estava correndo. Aí o árbitro apita o final da partida. Neste exato momento, 3 torcedores invadem o campo, tá? Cada um de um lado, um do setor sul, outro do setor norte. Eles invadem o campo, saem correndo em direção aos jogadores, mas aí os policiais militares são chamados pinças da tropa de choque, do batalhão de choque. Eles ficam ali exatamente para tentar interceptar esses jogadores que tentam invadir o campo. Eles conseguem segurar, na verdade, os torcedores que tentam invadir o campo, eles conseguiram segurar esses torcedores, e aí a confusão voltou no setor norte, porque a organizada se deslocou, pressionava muito ali a parte de vidro que separa a torcida do campo. Então havia muito medo ali também por parte da polícia de que aquele vidro estourasse, machucasse as pessoas, e aí a torcida conseguisse invadir o campo, mas a polícia militar conseguiu conter, tanto que os jogadores não deram entrevistas ao final da partida, todos foram retirados às pressas do campo. E aí eu fiquei observando ali do setor oeste, onde eu estava, o setor da imprensa, que a confusão continuava. Eles continuavam querendo ir ali para o setor oeste, onde fica toda a diretoria do Corinthians. Quando eu saí para me deslocar até aqui, a área da imprensa, onde acontece a zona mista, geralmente a gente entra no elevador e desce aqui para este andar. O elevador não estava funcionando, os seguranças informaram que todos os elevadores foram desligados, bloqueados ali, porque tinha torcedor tentando invadir, torcedor tentando também chegar nessa área onde eu estou agora, porque o vestiário fica logo aqui atrás, então por isso todos os elevadores foram desativados. A gente desceu de escada, aí chegando aqui, mais uma confusão, tem o estacionamento que dá acesso aos vestiários, estacionamento que ficam os carros dos jogadores, o ônibus também do Corinthians e do Bahia. Alguns torcedores conseguiram invadir aqui esse local, foi muita correria, os seguranças daqui conseguiram interceptar aí esses torcedores para que eles não entrassem nessa área onde nós estamos agora. Por fim, estou aqui parada, aguardando a zona mista começar. Ainda não há previsão disso acontecer. O que eu posso passar, estando aqui no local, é que o clima é muito tenso nesta noite aqui na Neoquímica Arena, Mota. Ó, a prioridade é toda sua, Lili. Qualquer novidade aí, entrevista... Galera, o clima quente eu fico imaginando. Já pensou que o Corinthians cair para a segunda divisão?
que essa torcida vai fazer? O time não caiu, e na minha opinião não vai cair. Só se o Corinthians não fizer nada esse restante do campeonato, as outras equipes jogar muito. O Corinthians só precisa de uma vitória. É só vencer um jogo e eliminar esse risco de rebaixamento. Agora, ano que vem, todo mundo sabe, né? Que a promessa da diretoria do Corinthians é fazer uma limpa, uma reformulação em todos os departamentos. Todos os departamentos. O torcedor já não tá aguentando mais vexame atrás de vexame. Gestão péssima do Duílio, muito ruim mesmo. Assim, o Corinthians está tendo muitas dificuldades para poder contratar. Contrata, né? Os jogadores caros, mas um jogador velho, jogador que ganhou 2015, não adianta jogador velho. Tem que jogador para poder decidir agora. Jogador que decidiu no passado não tem como. E o Bahia, vou falar, hein, galera. O Bahia conseguiu uma vitória gigantesca. Vitória gigantesca da equipe do Bahia, galera. Que é isso, hein? O Bahia conseguiu essa vitória aí que, assim, eu não esperava uma vitória desse tamanho. Ninguém, pra falar a verdade, ninguém. Quem chegar e falar, eu esperava que, que o Bahia pudesse dar uma goleada. Eu não esperava. Eu não esperava, não. Eu esperava até uma vitória 1-0. Eu acharia até, né? Não acharia tão, assim, incomum, né? Isso daí acontece. O Campeonato Brasileiro tá muito disputado, galera. Muito disputado mesmo. Entendeu? O Brasileirão, todo mundo sabe que a disputa tá grande. A gente não sabe mais, assim, quem vai vencer e quem vai ganhar. Porque um jogo ou outro acontece umas coisas assim que ninguém entende. Não, o time do Corinthians perder de 5-1 em casa. O time do Bahia, que não andava muito bem. Agora essa vitória dá uma moral danada do Bahia e deixa a equipe do Corinthians agora com essa dor de cabeça, correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Na próxima rodada não entra ainda, né? Pelo menos eu acho, né, que não entra, mas assim, mas o risco é bem grande. E o Bahia conseguiu essa vitória gigantesca e agora o Bahia atrapalhou a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou para a zona de rebaixamento, galera. Isso aí, Cruzeiro na zona de rebaixamento. Aí eu falo, galera, o que será que vai ser do Corinthians nessa semana e amanhã? Como que vai ser essas eleições aí no Corinthians? Será que esses caras vão querer atrapalhar alguma coisa? Alguma decisão, alguma coisa tem que acontecer. Esses caras não podem fazer o que quer. Tem que parar com esse negócio, a Gaviões. Gaviões o quê, rapaz? Eles são maior que o Corinthians, não. Eles acham o quê? Que eles são dono do Corinthians, que eles mandam no Corinthians. Tá errado isso aí, cara. Enquanto os clubes brasileiros não tomar uma decisão, vai continuar essa bagunça. Então alguma coisa tem que ser feita para poder parar esses caras. Não só do torcida desorganizada do Corinthians, mas de todos os clubes do futebol brasileiro. Tá na hora disso acabar. Tá na hora, porque isso daí afasta as pessoas dos estádios. Quantas pessoas não querem ir no estádio por causa disso, com medo? As pessoas. Situação complicada, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Corinthians vai conseguir sair dessa situação? Deixe nos comentários a opinião de vocês e fala também sobre essa vitória gigantesca e histórica da equipe do Bahia, 5-1 na Neoquímica Arena, a maior goleada que o Corinthians leva em sua arena, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal, vou ficando por aqui, valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.